Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O bom já basta. Como vimos, a maioria das pessoas despende uma energia tremenda para calar sua criança sombra e suas crenças. Muitas tentam silenciá-la buscando a perfeição. Repito, essas crenças são ilusões negativas. Elas são equivocadas e expressam apenas parte das exigências excessivas de seus pais. Mas, ao escolher suas estratégias de autoproteção, você também comete erros. Ao buscar a perfeição, você passa tempo demais se perguntando qual impressão deixa e tempo de menos se perguntando o que de fato faz sentido. Para fortalecer seu adulto interior, experimente fazer a si mesmo algumas perguntas de autocrítica. Por que você quer tanto ser perfeito? Será mesmo uma questão de dedicação? Ou você está tentando proteger sua vulnerabilidade? Talvez queira ser admirado, quem sabe? Dê um passo para trás e observe seu comportamento pelo lado de fora. A quem além de você mesmo interessa que você entregue um trabalho perfeito, tenha uma aparência perfeita ou seja, um anfitrião perfeito? Que porcentagem disso se deve apenas a você? O que você poderia fazer com a energia e o tempo restante se recuasse de suas exigências de perfeição e se contentasse em fazer as coisas apenas bem? O que faria com o resto do tempo? Será que você tem medo de ficar entediado ou de trazer à tona lembranças dolorosas? Ou está abafando problemas urgentes se refugiando no trabalho? Muitas pessoas fogem dos problemas se mantendo mais ocupadas que podem. Assim que a calmaria surge, o medo e a preocupação batem à porta. Fortaleça seu ego adulto refletindo sobre os problemas dos quais você pode vir a fugir. Pergunte-se se sua estratégia de autoproteção não está lhe trazendo mais problemas do que benefícios. É isso que faz com que os perfeccionistas se estressem com frequência. Ao se estressarem, eles prejudicam não só a si mesmos, mas também seus relacionamentos. Tenha em mente que as elevadas exigências que você se impõe talvez estejam fazendo com que também haja com rigor excessivo para com o próximo. Além disso, sua ambição restringe sua alegria de viver. Assim você corre mais risco de ser acometido por um burnout. Então se pergunte quem poderia se beneficiar se você investisse menos tempo em sua perfeição. Sua família? Seus amigos? A sociedade? Você mesmo, já que aproveitaria a vida com mais alegria e mais diversão? Tente relativizar seu perfeccionismo questionando-se de que lhe serve isso. Pegue sua criança sombra pela mão e explique a ela com muito carinho e paciência que ela é boa o suficiente do jeito que é e que pode sim, errar. E fortaleça seu adulto interior questionando a fundo os cenários hipotéticos de que você tem medo. Você realmente seria demitido se trabalhasse menos? Em caso afirmativo, considere se todo o estresse de manter esse emprego vale a pena ou se é possível buscar uma recolocação. Reflita se seus relacionamentos realmente vão melhorar se você for o amigo perfeito ou o namorado perfeito. Aliás, o que significa ser perfeito nesses casos? Reflita também sobre seus níveis de exigência. Em vez de ser o mais bonito, melhor e mais legal, que tal se você fosse o mais honesto e receptivo possível? Penso que seria perfeito mesmo se as pessoas soubessem como você se sente em relação a elas e se tivessem a tranquilidade de que podem confiar em você. Seria ótimo se você não centrasse tanto suas ações em suas chances de sucesso e mais no questionamento do que considera certo. E se em vez de ser perfeito, você simplesmente se propusesse a ser mais você mesmo? Ou se você se propusesse a permanecer o máximo possível no modo criança sol? Ou se você se propusesse a ser mais tranquilo? Faça com que o adulto em você se lembre de duas coisas. 1. Pelos olhos da criança sombra, o mundo é uma projeção, uma realidade distorcida para o negativo. 2. Há muitas coisas mais importantes a fazer do que ser perfeito, entre elas agir com honestidade e aproveitar a vida. Aproveite a vida. As estratégias de autoproteção da criança sombra podem nos amarrar de tal forma que não nos permitimos aproveitar a vida. Pessoas que se veem presas assim se permitem muito pouco. Dedicam-se demais ao trabalho e às obrigações e acham que só podem aproveitar as coisas depois de terem feito tudo o que deveriam. Só que sempre há algo a ser feito.
A criança sombra dessas pessoas é acometida por uma espécie de culpa primordial, a de não ser boa o suficiente. Elas acreditam que não merecem ser felizes ou se cobram tanto que não sobra espaço para o prazer. Sentem-se culpadas se não trabalharem. Isso é muito comum entre os controladores e os perfeccionistas. Do ponto de vista do adulto interior, não há nenhum argumento racional que justifique não aproveitar a vida. Meu pai sempre dizia: que vantagem tem em viver infeliz? É uma frase que eu adoro. Lembre-se de que a alegria de viver e o prazer nos deixam de bom humor, trazem à tona a criança sol. É por isso que você deveria se obrigar a fazer o máximo possível para se sentir bem e aproveitar a vida. Para isso, no entanto, você precisa gerenciar bem seu tempo, pois o prazer demanda tempo. Procrastinadores crônicos, por exemplo, que adiam tarefas importantes o tempo todo, não conseguem aproveitar a vida direito porque, assim como os controladores, ficam com a consciência pesada. A diferença entre os dois tipos é que os procrastinadores têm a consciência pesada com razão, já que adiam tarefas necessárias, enquanto os controladores carregam sentimentos de culpa sem necessidade, pois querem realizar com perfeição até as tarefas secundárias. Mais adiante vou lhe dar dicas úteis para evitar a procrastinação. Uma boa refeição e um bom vinho podem nos deixar radiantes de alegria, assim como uma caminhada na natureza, uma boa música, um bom sexo. O que você preferir? O que não é aceitável é se negar o prazer. Por isso, permita-se aproveitar a vida sempre que puder. Algumas pessoas não fazem ideia de como se divertir, de tão desacostumadas que estão do prazer. Elas se sobrecarregam, e em sua maioria, vivem estressadas e mal-humoradas. Outras até se divertem, mas precisam de uma boa razão, dor de cabeça, por exemplo, para se permitirem uma pequena pausa. A criança sol delas acha isso tudo extremamente lamentável, mas ninguém pede a opinião dela a respeito. Se fosse consultada, a criança sol teria um monte de ideias para se divertir à beça. Bastaria lhe dar ouvidos. Ela provavelmente saberia direitinho o que a deixaria feliz se pudesse se desenvolver com liberdade. Caso você tenha tendência a se sobrecarregar, explique o seguinte à sua criança sombra: minha querida, nem sempre precisamos nos extenuar para sentir que temos valor. Você é valiosa, mesmo que descanse às vezes. Você precisa recarregar a bateria de tempos em tempos. Se esgotarmos nossos recursos, ninguém vai sair ganhando com isso. Podemos aproveitar o tempo livre para relaxar. Podemos curtir a vida e nos divertir muito. Depois de recarregar a bateria, vamos poder correr a toda de novo. Diversão e prazer também são obtidos da beleza. Olhe à sua volta e veja se em sua casa ou em seu local de trabalho há coisas agradáveis aos olhos. Esse é um recurso à sua disposição. Se estiver lendo este livro para promover uma mudança interna, experimente mudar também algo em seu ambiente. Às vezes são as pequenas coisas que nos trazem alegria, como um vaso de flores na mesa. Cheiros gostosos também nos alegram. Eu, por exemplo, sempre tenho na bolsa óleo de rosas, que uso se precisar me animar um pouco. Assuma a responsabilidade pelo seu bem-estar. Cuide-se. Há alguns anos, era oferecida em algumas clínicas a chamada terapia eutímica, para que as pessoas reaprendessem a sentir prazer. O prazer tem estreita relação com a consciência. Afinal de contas, preciso ativar meus sentidos se desejo apreciar as coisas. A desatenção dificulta. Se devoro a comida, por exemplo, não me dou conta direito do que estou ingerindo. Na terapia eutímica, os sentidos são refinados. Os participantes são instruídos a descrever exatamente o que sentem quando comem um pedaço de chocolate ou observam uma rosa, e assim aprendem a desfrutar as coisas de forma consciente. Você pode inserir a terapia eutímica em seu dia a dia sem muito esforço. É simples. 1. Obtenha prazer fazendo mais vezes coisas que lhe fazem bem. 2. Concentre sua atenção e seus 5 sentidos no aqui e agora. Outra boa maneira de se tornar mais consciente da beleza e do prazer é caminhar prestando bastante atenção em tudo que for belo à sua volta.